das coisas mais fundamentais para se fazer uma história em quadrinho é você saber como contar uma história. Não importa muito bem o roteiro, mas sim como você coloca essa história em quadros. E para isso você precisa entender um pouquinho sobre fluxo de quadrinho. É uma coisa não tão fácil de se fazer, mas que muitas pessoas hoje em dia entendem como funciona. E eu gostaria de hoje poder discutir isso um pouquinho com vocês aqui. Bom, mas antes sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o Marcelo Marinho, que faz vídeos e lives de quadrinho e ilustração aqui no YouTube e na Twitch. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me sigam nas minhas redes sociais e já deixem um like aí no vídeo que ajuda bastante, beleza? E antes de entrarmos no assunto sobre fluxo de quadrinhos, eu gostaria de anunciar para todo mundo aí que lançamos o terceiro capítulo de Aegir Stellars. O quadrinho está disponível no Tapas, Webtoon e Flipthrough em português e em inglês também nessas mesmas plataformas. E se você quer se tornar um apoiador, também temos uma campanha no Catarse com diversas recompensas, desde acesso antecipado até virar um personagem dentro da história. Segue aí o link na descrição e muito obrigado para quem já é apoiador, vocês são muito foda. Então bora lá, vamos falar sobre fluxo de quadrinhos e como isso é tão importante para você poder fazer a sua história, para sua história ter fluidez, para as pessoas não ficarem entediadas lendo o seu quadrinho. Uma das coisas mais fundamentais antes de a gente poder analisar qualquer coisa de fluxo de quadrinhos é entender como é que funciona o fluxo de leitura da população em geral. No caso aqui do Ocidente, a gente sabe que a leitura vai da direita para a esquerda e de cima para baixo. E no Oriente inverte o sentido horizontal, da direita para a esquerda, de cima para baixo, no caso de alguns livros e mangás. Tem livros lá também que é do modelo ocidental, mas em geral a leitura é invertida neste caso aqui, o do Oriente. E por que é tão importante você saber essa questão de fluxo? Para você poder analisar melhor o quadro e imaginar como as pessoas vão ler. Se você não entende como é a coisa mais básica, que é o fluxo de leitura, como é que você vai querer pensar na ordem de seus quadros, balões, posição dos personagens? Isso tudo é muito fundamental para as pessoas conseguirem seguir bem a leitura do seu quadrinho. E dito isso, eu também gostaria de esclarecer que eu demorei um pouquinho para fazer esse tipo de vídeo, porque eu queria primeiro lançar os meus quadrinhos para depois analisar essas páginas com vocês. Eu queria usar minhas páginas e não de outras pessoas. Como alguém que produz quadrinho, eu acho fundamental eu mostrar como eu fiz também e como eu uso esses conhecimentos para melhorar a minha história. Não são as melhores páginas do mundo, mas eu estou bem feliz com o resultado e eu acho que dá para aprender muita coisa com elas. Então, vamos mudar de câmera agora e bora lá! Bom, estamos aqui com uma das páginas do meu quadrinho para poder analisar uma das coisas que eu acho mais importante, que é o número de quadros. O número de quadros é muito importante no caso aí, e também dentro deles o número de balões. Se você souber usar isso, já dá para criar um ritmo bem legal para a sua história. Eu acho que é a parte mais básica do quadrinho. Vamos ver aqui nessa situação. O Atlas está conversando com o Sr. Nero e está em uma situação calma, tranquila, então eles conseguem falar mais, conseguem ter mais ações. É um momento tranquilo, por isso tem mais quadros e mais balões do que uma página de ação. Você pode ver que também, para evitar que tenha muito texto, eu evito falar o desnecessário e também segmentar um pouco o texto de um balão para o outro. Ou seja, toda vez que eu sinto que tem uma pausazinha, ou então dá para separar o texto, eu coloco em mais de um balão. Não existe uma regra de número exatamente de quadros por página, mas geralmente no meu caso aqui, quando a página tem uma situação mais calma, eu uso de 7 a 5 quadros geralmente. Eu fico nesse número aí e depende também do tipo de desenho, varia muito. Porque você pode fazer uma ilustração muito grande, cheia de detalhes, e a pessoa vai ficar muito tempo olhando com muita conversa no meio, que já vai dar essa sensação de calmaria do pessoal estar conversando. Já nessa outra página aqui é uma cena de ação. Eu quis primeiro detalhar muito bem o que a Lina estava fazendo com o pergaminho mágico, para surpreender um pouco o leitor com uma ilustração grande, toda vazada, o que a gente chama de splash art. E também, na sua sequência, você pode ver que só tem mais 2 quadros também, para dar uma ação rápida de uma para outra. É muito similar com a questão de animação. Quando você quer fazer uma ação muito rápida, você mostra um frame muito avançado. E é isso que eu estou fazendo aqui no caso do quadrinho. É ela já usando magia, a pessoa se surpreendendo, ela atacando e a pessoa desviando. Usei 4 quadros, como vocês podem ver,
nessa situação em 2 páginas, para contar coisa muito rápida. E não dá tempo do personagem falar muita coisa nessa situação. Lembre-se, quando você está lutando ou então fazendo uma coisa de ação, você não vai ter tempo para falar muita coisa. Evite textões nessa parte e faça algo fluido. Aqui, novamente, eu entro na questão de número de quadros. Isso varia muito da situação, número de personagens, porque você pode colocar também reações de outros personagens juntos, mas geralmente eu vou de 5 a 2 quadros aí, eu vou variando aí um pouco, na média de 4 quadros por página de ação aí. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar mais ou menos aí, galera? Essa questão aí de número de quadros, número de balões, é uma ferramenta muito poderosa para você poder ditar o ritmo da sua história. Então pensa bem na hora de você escrever o seu roteiro e fazer o storyboard para poder criar cenas bem legais. E agora a gente vai dar uma olhadinha também em como você tem que pensar nos balões. Por que vocês precisam pensar um pouquinho na posição do balão? Você tem que pensar na questão do balão e personagem para fazer o fluxo de história. Muitas vezes quando você só escreve o roteiro, você ainda não pensou onde os personagens vão estar. E aí, por isso que a gente faz o storyboard, para poder corrigir essas questões aí. É a questão da hierarquia dos balões. No caso aqui do quadrinho, vocês podem ver que eu pensei na posição desses personagens já desde o começo, desde as primeiras páginas, para poder pensar o fluxo do balão aqui, da conversa como iria. Se esse personagem estivesse aqui no meio, provavelmente eu não faria ele falando essa frase ou mudaria o que ele falaria para dar o contexto da situação. Você pode mudar as frases para encaixar na posição dos personagens ou então mudar os balões. E sempre tem essa questão da hierarquia da leitura, que nem eu falei. Nós vamos da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então você começa vindo aqui, desce aqui, depois vem para cá e vem para cá. No caso aqui, vocês podem ver que as pessoas automaticamente vão ler assim o quadrinho. E agora eu também quero mostrar um pouquinho de como você pode fazer usando o próprio desenho junto com os balões. O pessoal chama esse formato aqui de Z-shape, mas eu gosto de chamar de zig-zag. Eu vi alguns vídeos no YouTube analisando alguns quadrinhos do Bleach e não é algo tão complicado e também não é algo obrigatório muitas vezes, ok, galera? Você pode ver que como a pessoa vai começar lendo aqui, ela vai seguir daqui para cá, e eu pensei mais ou menos essas linhas aqui para seguir nessa direção até o bico. Por isso que o desenho do Fulcus, essa forma do corpo dele, está bem forte e vazando no quadro, né? Coloquei o focinho dele atravessando o quadro para poder chamar a atenção da leitura. Assim que as pessoas terminassem de ler esses balões, elas iriam automaticamente para essa parte aqui do desenho. É claro que não é garantia de 100%, mas ajuda muito no fluxo de leitura. E a gente fecha o Z quando o balão dele puxa para cá. Outra coisa que é bem interessante você utilizar para poder guiar o seu leitor são onomatopeias. Ou seja, na verdade, as formas geométricas que elas tomam. Aqui no caso, esse barulho de tss, que eu coloquei neste golem, eu fiz esta forma aqui para meio levar o leitor na direção deste desenho, neste foco aqui. Eu gostaria que depois disso fosse olhada essa cena mais tensa, junto com os 2 quadros nos cantos dos personagens assustados. Essa daqui é a última página do 3º capítulo e que eu coloquei aqui de exemplo para poder mostrar um pouquinho para vocês como usar também as onomatopeias. Isso daqui, na verdade, gente, é o uso de formas geométricas, só que a gente separa com a questão da onomatopeia para a pessoa poder imaginar como utilizar formas diferentes. Poderia ser um pedaço do corpo, como no exemplo anterior, que era o focinho do Fulcus, ou então até mesmo balões vazados dos quadros, beleza? Aqui nessa página eu trago outro exemplo de zigue-zague, que começa aqui neste balão, vai pelo braço da Lina, desce pelo braço do Atlas e segue pelos balões do Fulcus e o seu focinho. Bem, não precisa ser exatamente uma forma de Z, mas também pode ser uma forma mais inclinada, uma forma mais aberta, desde que ajude a guiar o leitor. E eu continuo descendo aqui através deste canto aqui do quadro. Veja bem que desce por aqui, vai nesse balão e vem para cá. É por isso que os balões estão aqui na parte de baixo
porque ajuda também a passar através dessa ilustração que eu quis mostrar ali com o rosto cabisbaixo. E tudo isso daí, pessoal, que eu falei, todas essas formas aí, existem outras possibilidades, você também pode mesclar elas. Você pode aplicar tanto em páginas duplas como em páginas com contraste. Ou seja, também pode ser usado em páginas coloridas. No caso aí do quadrinho preto e branco, o contraste é só entre o preto e o branco e algumas partes cinzas que são feitas com efeitos de achuras e tons de cinzas feitos pelas películas. Mas no caso colorido dá para brincar muito mais ainda com a questão de guiar o seu leitor através da leitura. Existem muitas formas legais de fazer, você vai precisar estudar um pouquinho. Eu quis trazer o básico aí e também comentar algumas coisas que eu fiz no meu quadrinho. Bom, mas é isso aí mais ou menos, pessoal. Eu queria mostrar para vocês essas ferramentas que vocês têm no quadrinho, coisa que pode ajudar a você fazer páginas bem legais e também para fazer a leitura ficar mais fluida. É algo muito importante no quadrinho. Muitas vezes eu sinto que a galera novata ignora muito isso, mesmo às vezes sabendo um pouco. Então é algo fundamental na hora de você fazer o seu storyboard. Você pensa tudo isso que eu falei no momento do storyboard. O storyboard você pensa tanto as imagens quanto balões. Então fiquem atentos a essa parte aí. E agora eu gostaria de agradecer ao pessoal que apoia o projeto do Catarse. Tanto para o quadrinho quanto para o YouTube, vocês ajudam muito na produção do nosso conteúdo aqui do canal. E também um agradecimento em especial para Dolph e Vanillian, que são os tops contribuintes do Catarse. Muito obrigado aí, galera, e como sempre, para todo mundo, bons esboços. Até mais, pessoal. Falou!